espero que estejam todos muito bem aí. Hoje o nosso assunto é sobre Umbanda e sobre sincretismo. Você sabe o que significa a palavra sincretizar? Sincretizar é quando nós tentamos igualar, deixar parecido, fazer uma conciliação, por assim dizer, uma coisa com a outra. Para a gente poder entender um pouquinho sobre sincretismo, é importante entender um pouco sobre o início da Umbanda. Eu acredito que todos devam saber que a Umbanda iniciou no ano de 1908, exatamente no dia 15 de novembro, pelo médium Zélio de Moraes. Ele, através do caboclo das Sete Encruzilhadas, deram início a essa religião que hoje já se propaga por todo o nosso. A nossa religião, ela traz com ela aspectos de três outras religiões, que são o Espiritismo, a Igreja Católica, ou o Catolicismo, e também um pouquinho do Candomblé. De cada um deles, o que a gente utiliza? Da Igreja Católica, nós utilizamos todo o processo litúrgico. E o que é liturgia? Nada mais é do que todo aquele processo ritualístico. Processos esses que eu já até comecei a explicar para vocês lá no primeiro vídeo. Tá lembrado? Que eu expliquei sobre como entrar na casa, como cumprimentar uma tronqueira, expliquei para vocês como entrar no solo sagrado, cumprimentar a dirigente, cumprimentar o congá. Falei para vocês também, logo na sequência, como se comportar, questão de vestimenta e tudo mais. Então, tudo isso são processos litúrgicos, tá certo? Ou seja, os rituais que acontecem dentro da religião. Do Candomblé, nós trazemos o culto aos orixás africanos, ou seja, as divindades africanas que foram trazidas na época da escravidão pelos negros para o Brasil. Super importante saber que os orixás nada mais são do que as forças da natureza. Então, quando muitas pessoas dizem que assim, mas na Umbanda vocês adoram imagens, vocês adoram santos e tudo mais, não é bem assim que funciona. Da mesma forma como na Igreja Católica, as pessoas não adoram santos. Se você não conhece, precisa conhecer, tá certo? Vamos lá. Quando as pessoas vão à Igreja Católica, elas vão com a intenção de rezar, de fazer os seus pedidos, fazer suas novenas, tentar de alguma forma fazer com que a palavra religião, que vem do latim religare, que é se ligar a Deus, se faça valer. E elas se fazem valer da seguinte forma. Por que na Igreja Católica tem tantos santos espalhados pelas suas paredes, em altares e por aí afora vai? Porque cada santo tem uma história. Para a Igreja, eles consideram como santo pessoas que de alguma forma, em algum momento, acabaram fazendo algum tipo de milagre. Né? Alguma coisa que aos olhos humanos, aos olhos nossos olhos, na verdade, não são coisas comuns, né? Curar uma pessoa, fazer nascer uma planta em lugares onde não deveria nascer, onde não poderia nascer e por aí afora vai. Então, quando as pessoas vão à Igreja Católica, elas vão rezar para determinados santos a quem elas são devotas. Essa devoção vem por conta da história daquela pessoa. Então, quando as pessoas vão à Igreja Católica rezar para determinado santo, eles não estão adorando aquela imagem, eles estão apenas se conectando a Deus através da história que aquela imagem traz, que aquela pessoa tem. Um grande exemplo é a história de Nossa Senhora Aparecida, que algumas pessoas, outro dia eu ouvi uma pessoa falando assim, nossa, não, porque ela não é minha, ela é sua. Mas desculpa, de acordo com a língua portuguesa, de acordo com a matemática também, quando houver mais de um falando em meu nome, né? Ou seja, se existe mais de um, já virou plural. Então, ela pode não ser sua, mas ela é de muita gente. Então, de acordo com a língua portuguesa, ela é nossa. Sendo assim, gente, dentro da história de Nossa Senhora Aparecida, ela foi encontrada lá na cidade que recebeu o nome dela, na cidade de Aparecida. E por conta dessa aparição, um milagre aconteceu. Até então,
os peixes não eram pescados, os pescadores eles não conseguiam trazer o alimento para a família deles. E a partir do momento em que a imagem foi pescada, vamos dizer assim, dentro de uma rede, por aqueles pescadores, de repente os peixes começaram a aparecer. E daí foi o primeiro milagre de Aparecida, tá certo? Então, o foco não é contar a história dela, o foco é falar um pouquinho sobre a questão do sincretismo, o que tem a ver uma coisa com a outra, né? Bom, neste caso, as pessoas vão até a Igreja Católica rezar para Nossa Senhora Aparecida. Por quê? Porque ela é mãe, ela é uma mulher que traz amor, ela é uma mulher forte, ela é uma mulher guerreira, ela trouxe o alimento para os filhos. Por isso que as pessoas vão à igreja. Então, na Igreja Católica trazemos os ritos litúrgicos, do Espiritismo trazemos a doutrina. Como nós trabalhamos com espíritos dentro da Umbanda, nós buscamos sempre de alguma forma levar o carinho, acalanto, a gente tenta amenizar a dor das pessoas, ensinar as pessoas, orientar as pessoas. E dentro do Espiritismo, basicamente o Espiritismo trazido por Allan Kardec, ele traz justamente isso, ensinar as pessoas através do amor, da caridade, do carinho e por aí fora vai, tá certo? Do candomblé, o ritual e o culto aos orixás africanos. Vocês que frequentam casas de umbanda, que frequentam algumas igrejas católicas, que frequentam até terreiros de candomblé, vocês devem perceber que existem certas semelhanças em alguns casos e também muitas diferenças. Um grande exemplo é o que eu tenho aqui para vocês. Olha, eu tenho 3 imagens diferentes. Eu tenho a imagem do Sagrado Coração de Jesus, tenho o orixá Omulu de forma africanizada e tenho o orixá Iemanjá também de uma forma africanizada, entre aspas. É como uma pessoa vestindo as roupas daquele orixá. O que isso quer dizer? Simples. Quando se fala em sincretismo, é importante saber que sincretizar é quando você tenta de alguma forma conciliar, quando você tenta aproximar, fazer parecer, vamos dizer assim, né? Então, sincretizar nada mais é do que tentar igualar duas coisas parecidas. Um grande exemplo é o seguinte: na época dos escravos, como eles trouxeram da África o culto aos orixás africanos, e isso para a igreja na época era considerado uma heresia, aquilo não podia ser daquela forma, os nossos negros, os nossos escravos da época, eles foram obrigados a se catequizar, né? A aprender como a igreja funcionava. Então todos eles foram catequizados, eles foram obrigados a aprender a nossa língua, a aprender da nossa cultura e por aí fora vai. Nossa cultura, entenda a cultura dos portugueses da época, tá? Então, o que eles foram aprendendo? Conforme eles eram obrigados a ir à missa, a participar da missa e estar junto com aquelas pessoas, eles foram aprendendo um pouquinho da história de cada um dos santos. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram a história daqueles santos e eles sincretizaram, eles igualaram com a história dos seus orixás. Um grande exemplo, vamos pegar Iemanjá. Iemanjá, ela é sincretizada com Nossa Senhora dos Navegantes, a protetora dos marinheiros, a protetora das pessoas que vivem no mar, né, que dependem do mar para viver. Da mesma forma, é Iemanjá. Iemanjá é a rainha do mar. Iemanjá é a protetora dos navegantes. Iemanjá é a senhora dos oceanos. Então, sincreticamente falando, Nossa Senhora dos Navegantes é conhecida como Iemanjá. Em muitas casas vocês vão encontrar as imagens nesse formato que eu mostrei para vocês. Às vezes vocês vão encontrar elas de forma católica, às vezes de maneira africanizada e muitas vezes vocês vão encontrar também
de uma forma que represente a força daquele orixá. Como assim? Exemplo, no lugar da imagem de Jesus ou de repente de Oxalá, ou seja, o orixá sincretizado, vocês podem encontrar de repente um pombo, a imagem de um pombo branco, que para a Igreja Católica também representa o Espírito Santo. Vocês podem encontrar, por exemplo, palha no lugar da imagem de Mulu ou da imagem de São Lázaro, um exemplo. Assim como vocês podem encontrar, de repente, água do mar ou uma concha ou alguma coisa que venha do mar no lugar da imagem de Iemanjá, por exemplo, ou de Nossa Senhora dos Navegantes. Sendo assim, sincretizar nada mais é do que igualar, tentar conciliar duas coisas que têm muita semelhança entre si. Não necessariamente são iguais, mas são muito semelhantes, tá certo? Eu espero que com esse vídeo eu tenha conseguido explicar um pouquinho para vocês. A gente se vê na próxima, tá bom? Que nosso Pai Omulu, ele possa abençoar a vida de cada um de vocês, trazendo muita saúde, muita fartura, muita bonança, muito equilíbrio emocional e muito axé. Fiquem com Deus.